Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Espero que vocês estejam todos muito bem, tá certo? Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas, tá certo? Bom, lembrando que esse vídeo está sendo gravado na minha casa, então às vezes passa uma moto na rua, passa um carro do som. Então a gente faz as pausas necessárias, tá certo? Acho que vocês devem passar por isso em algum momento, né? Na hora de gravar um áudio, alguma coisa assim. Enfim, bom, nós estamos numa sequência falando sobre o teatro grego e por que é muito importante, e eu repito isso em todos os vídeos, de repente você está vendo pela primeira vez. Eu já estou há um bom tempo falando sobre teatro grego, e parei um tempo na Grécia, porque falar sobre a Grécia é como os egiptólogos, né? Ou seja, o Egito é um lugar tão misterioso e tão rico em detalhe que você precisa ter uma formação específica, né? São os egiptólogos, é que eu gosto do assunto. Os gregos é a mesma coisa. A parte da construção intelectual ocidental e a fonte que nós bebemos, vamos pensar assim, a construção intelectual que nós concebemos hoje no mundo moderno, né, no mundo contemporâneo, foram esses caras que projetaram, foram esses caras que pensaram primeiro, saca? E vamos dizer assim, não mudou muita coisa depois desses caras, assim, vamos dizer assim, nossa, tivemos uma mudança astronômica. Não, não. Os princípios, as bases que esses caras plantaram nos dão frutos até hoje, tá certo? Então, as sementes que esses caras plantaram nos dão frutos até hoje. E é por isso que a gente, volta e meia, passa por eles, ok? Mesmo que a gente mude, vamos para o teatro romano, nós vamos ter que voltar na Grécia. Vamos para o teatro brasileiro, nós vamos ter que voltar à Grécia. Vamos para o teatro russo, nós vamos ter que voltar à Grécia, ok? Embora a Rússia já esteja do lado oriental, né? Mas se fala de teatro, a gente bebe na fonte dos gregos. E aí, quando você pensa assim, mas professor, se eles estão do lado ocidental, o que tem a ver o lado oriental? Eu sugiro que vocês estudem um pouquinho sobre Alexandre o Grande. Sobre esse cara que foi o propagador, né, dos ensinamentos da cultura grega no mundo oriental. Tá certo? É isso. Para a aula de hoje, na aula anterior o professor falamos um pouquinho sobre, falei sobre Menandro, né? Falei sobre os comediógrafos e fiz uma sequência de aulas falando sobre os comediógrafos e sobre as suas obras. Na aula anterior o nosso comediógrafo foi o Menandro, tá? Só para você se localizar, de repente você está chegando agora, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá bom? Para a aula de hoje nós já fechamos essa sequência de tragediógrafos, comediógrafos e as suas respectivas obras, né? É claro que demandou uma pesquisa mais aprofundada, mas isso fica para você, tá certo? Então nós vamos continuar discorrendo sobre a importância dessa construção intelectual dos gregos para a contribuição do nosso pensamento crítico, para a nossa construção da fala, do diálogo e inclusive da forma como nós organizamos a fala. Inclusive, olha que coisa. Inclusive a forma como nós organizamos a fala e também a nossa escrita, tá certo? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre gêneros literários. Gêneros literários. Professor, mas isso não é aula de língua portuguesa? O que isso tem a ver com teatro? Né? Gêneros literários tem nada a ver com teatro? Tem tudo a ver com teatro, tá certo? Até porque o cara que pensou esses gêneros pensou nessas coisas juntas, tá certo? E quem foi esse cara, professor? Quem foi esse cara, gente? Eu falei lá nos primeiros vídeos. Aristóteles, o nosso grande historiador, né? O cara que foi responsável por organizar todo esse conteúdo, colocar-lhe de forma ordenada, ou seja, não só organizou, mas esquematizou para que você pudesse entender, né, onde começa, onde termina e a característica de cada estilo, tá certo? Bom, quando a gente fala então de gêneros literários, Aristóteles escreveu na sua Poética, lembra da Poética que eu falei? Aristóteles foi um grande historiador porque assim, antes de Aristóteles,
a construção dos textos, né, a organização dos textos e do pensamento grego já existia, né, lá com Homero. Depois nós vamos ver o nascimento do teatro, dos autos, dos textos que eram escritos para o teatro, né, da forma como esses autos eram escritos. Depois nós vamos entender também que esses autos eram feitos, eles não eram só textos, mas eles eram também musicais, eles eram também poemas, ok? Então Aristóteles pegou todas essas informações e organizou para que ficasse muito claro aquilo que era, por exemplo, um gênero que relatava a história, os feitos dos heróis, um estilo de texto que era mais musical e retratava mais o eu, né? O eu de cada um, a subjetividade de cada autor. E ele também pensou naquilo que era escrito, que era pensado para ser encenado. Ou seja, ele conseguiu perceber aí 3 modalidades de textos dentro dessa organização, ok? E dentro dessas modalidades, ele deu nomes específicos para cada um, tá certo? Então, esses nomes que nós vamos conhecer hoje, talvez você já conheça, só que você não sabia que isso tinha uma conexão com Aristóteles e que isso tinha uma conexão com a Grécia, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os 3 gêneros, os gêneros líricos, né? Nós vamos ter o gênero épico, o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Então nós vamos ter aí 3 gêneros: épico, lírico e dramático. Ok? Foi a forma como Aristóteles, na sua poética, conseguiu esquematizar cada estilo, certo? A forma como cada autor se organizava para contar os seus feitos, ou para contar os feitos que aconteciam nas suas localidades, os feitos dos heróis da sua vila, ou para contar a sua própria história, ou para criar histórias, tá certo? Então, eu vou falar rapidamente sobre cada estilo e depois eu vou fazer um vídeo específico sobre cada gênero, tudo bem? Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu usei como referência a página Brasil Escola, tá certo? E tem também aqui a minha enciclopédia de teatro. Fiz um resumo bem curtinho e, como eu falei para vocês, eu vou explicar sobre cada vídeo, né, sobre cada gênero num vídeo específico. Tudo bem? Então vamos lá. Gênero épico. O que era o gênero épico, professor? Vamos lá. O gênero épico, ele era um estilo de texto que contava as aventuras heróicas, os feitos heróicos, né, das culturas locais. Nós temos aí como exemplo, né, desses feitos Ilíada e Odisseia, por Homero. Isso foi escrito há aproximadamente 500 anos antes de Aristóteles. 500 anos antes de Aristóteles, ok? Mas quando Homero escreveu isso, isso já era contado. Isso já eram mitos contados pelos gregos há muito tempo. Mas Homero foi o cara que organizou isso, né? Botou isso de forma organizada e isso virou uma espécie de bíblia para os gregos, né? Virou uma espécie de bíblia. É tanto que você vai encontrar a Ilíada no filme Troia, que tem lá o Brad Pitt, né, que você pode assistir depois para você ter isso como referência. Tudo bem? Então, esse é o gênero épico, que é o que conta os feitos heróicos, as histórias heróicas dos grandes personagens culturais. Pode ser dos gregos, dos romanos, não importa. Tudo bem? Bom, no próximo vídeo eu vou detalhar melhor um pouco de cada estilo e vou trazer mais referências, tá certo? Vamos lá. O gênero lírico. Gênero lírico. Vamos lá. O gênero lírico vem de lira, aquele instrumento musical da lira. Sabe aquele que os anjinhos tocam, né? Que os anjinhos botam aqui assim, ficam tocando. Então, esse é um gênero que ele parte do instrumento musical lira. E assim, ele é um gênero que visa o recitar, né? Ele tem um compromisso com um poema. Então é um poema recitado, certo? Acompanhado do instrumento da lira. E ele tem também como estilo externar a subjetividade do autor, ou seja, o estilo, as dores, os anseios, as alegrias do autor, né? Então, por isso que fala muito do eu lírico, né? O eu lírico é você ali com a sua lira colocando quem é você, suas dores, suas alegrias, ok?
E só que isso também, na medida que isso vai se desenvolvendo, você pode também cantar o eu lírico de outras pessoas. Você pode criar personagens com isso, né? E cantar o eu lírico. Por exemplo, no meu caso, eu, como sou homem, posso cantar o eu lírico de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de uma idosa, tá certo? Então, isso pode ser feito de forma poética, tá bom? Vou detalhar isso melhor no vídeo específico sobre o gênero lírico, tá certo? Bom, vamos lá. E o terceiro gênero é o gênero dramático, do drama, tá certo? Aristóteles vai dizer que o gênero dramático são textos escritos para serem representados, ou seja, para serem encenados. Então nós temos aí três modalidades. O épico, que são textos que relatam os feitos dos grandes heróis culturais de cada civilização, de cada povo, ok? O eu lírico, né, o gênero lírico, que conta a subjetividade do autor, né, suas alegrias, suas mágoas, as suas dores, mas que também é aberto para que o autor possa contar o eu lírico de outros personagens, certo? De outras personas. Nós vamos ter o terceiro, que seria o gênero dramático, que são textos escritos, certo? Para serem encenados. E dentro do gênero dramático nós vamos encontrar as nossas amigas, nossas irmãs, as irmãs do teatro, né? As mães do teatro, que é a tragédia e a comédia. A tragédia, textos feitos para personagens elevados, deuses, ok? E a comédia, textos de gente comum, de gente do dia a dia. Tá certo? Então, esse foi um pouquinho sobre os gêneros literários, certo? E a relação deles com o universo grego, tá bom? E na próxima aula o professor vai fazer um vídeo específico para cada gênero dramático, ou perdão, para cada gênero lírico, tá certo? Projeto Faça Arte na Sua Casa, professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Tchau!